Fala galera do Seja, tudo bem com vocês? E aí, vamos lá finalizar nosso terceiro bloco, não é isso? Opa, finalizar não, professor, estamos começando, né? Como é que vai finalizar? Mas estamos o quê? Chegando à nossa reta final, não é isso? Passamos pelo bloco um, pelo 2, não é isso? Ou A e B, né? Agora nós vamos para o terceiro, ou bloco C, né? Como queira ser chamado. Então, pessoal, nesse bloco, tá? Nesse último bloco nosso aí de matemática, nós vamos estar estudando aí as figuras planas, tá? As figuras espaciais. Nós vamos priorizar em primeiro momento esse conteúdo. E vamos, de forma semanal, né? Do jeito que a gente está acostumado a estudar, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos entrar em área das figuras planas, tá? Ou área das figuras geométricas planas. E no primeiro momento nós vamos estudar quem? Os retângulos, tá? E quadrados. Então nós vamos pegar bem, enfatizar a questão de área e também de perímetros, tá bom? Primeiro, medida de uma superfície ou área. O que é a medida de uma superfície ou área? Então, quando a gente fala medida de uma superfície ou área, a gente está falando o quê? De uma mesma região. Então, falar superfície tal, área tal. Então, a gente está o quê? Falando de mesma região, tá? Então, quando medimos superfícies, como um terreno, o piso de uma sala, eu quero fazer uma reforma da minha casa. Aí vem o pedreiro, mede o piso e tal. Ah, aqui vai ser tantos metros. Pô, mas será que esse pedreiro realmente está falando, está calculando de acordo? Se eu não conhecer o cálculo, tá? De superfície, simplesmente eu vou lá, vou comprar aquilo que ele me pediu. Pode ser que sobre material, pode ser que não sobe, se realmente for um pedreiro que tem esse conhecimento, né? Prévio, então realmente ele vai fazer o cálculo exatamente, tá? Parede, de repente o pintor vai pintar, ou eu quero pintar a parede da minha casa. Como que eu vou calcular a quantidade de tinta? Então eu tenho que fazer o quê? Tem que fazer a medição, porque se eu olhar a parede da minha casa, ela lembra o quê? Um quadrado ou um retângulo. Provavelmente pode ter casas mais exóticas, não é isso? As figuras vão ser um pouco diferenciadas, mas normalmente os formatos são o quê? Retangulares ou quadrangulares, tá? Então, a área, pessoal, é o número real, tá? Maior ou igual a zero, então não existe área negativa, tá? Então, sempre a área vai ser o quê? Maior ou igual a zero. Se não for área nenhuma, é zero. Então, se eu vou me fazer a medição de determinada superfície ou de uma determinada área, tá? E fazer a representatividade dela, nunca vai ser negativa. Então, não existe área negativa. Então, aqui, ó, para a gente começar a entender um pouquinho sobre isso, tá? Para medir uma superfície, escolhemos uma unidade cuja área é 1, tá? E a comparamos com a superfície a ser medida. Um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta. Tá, minha canetinha tá aqui. Aqui eu tenho uma unidade, tá? Aí eu peguei essa unidade e fui encaixando, fui juntando várias unidades. Eu coloquei 3 unidades aqui. É isso, ó, 3 unidades na minha vertical. E na horizontal, para fechar toda essa figura, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, ó, você tem 3 unidades na vertical e 5 unidades na horizontal. Se eu pegar 3, que é a minha vertical, e multiplicar por 5, que é horizontal, ó, aqui tem 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, então eu vou pegar 3 vezes 5, 15. Então quer dizer que essa minha área seria igual a 15. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, professor. Então é isso, pessoal. Sempre se você quer determinar a área de uma figura retangular, tá? Ou quadrangular, basta fazer o quê? Você pegar a altura e multiplicar pela largura, tá? Seria a medida vertical vezes a medida horizontal. Ó, na região retangular ao lado cabem 15 unidades de área, ou seja, a área da superfície retangular é 15 unidades.
Só que no nosso sistema de medidas, normalmente, nós utilizamos quem? Metros ou centímetros. Não é isso? Metros ou centímetros. Então, a primeira região que a gente vai estudar vai ser o quê? A região retangular. Então, vamos lá. O retângulo, tá? Primeiro, o que é um retângulo? É toda região onde, primeiro, ela é composta por quatro lados, não é isso? Ó, uma região composta por quatro lados, não é isso? Ambas por quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Então, de cara, professor, o que é um retângulo? Se alguém te perguntar, é uma figura geométrica onde ela é composta por quatro lados e os ângulos internos dela, os ângulos internos é formado no sentido de 90 graus, ó, certo? Ó, todos os lados aqui, ó, ele forma um ângulo interno de 90 graus, tá? Se não tiver um ângulo interno de 90 graus, já é outro tipo de figura geométrica, tá? E para a gente calcular a área de qualquer retângulo, basta fazer o quê? Eu pegar a sua base, ou seja, pegar o comprimento aqui, ó, e multiplicar pela sua altura. Ou seja, pegar a região, ou seja, o comprimento na minha horizontal e multiplicar pela vertical. Então, para eu calcular a área, que normalmente nós chamamos de S, tá? Então, quando a gente fala S, a gente está falando de área, tá? Então, o S aqui seria o quê? A vezes B, nas duas situações, ó. A vezes B ou B vezes A. Porque se eu pegar 3 vezes 3, 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, independente da ordem, a ordem do produto, o resultado vai ser o quê? Vai ser o mesmo. Então, se eu falar em área de retângulo, estou falando em calcular o quê? A área vai ser o S igual a A vezes B. O quadrado. Qual que é a diferença do quadrado para o retângulo? O quadrado ele também é composto por quatro lados, tá? A diferença do quadrado é o quê? Que esses lados, eles têm o quê? A mesma medida. O retângulo não. O retângulo, as paralelas têm a mesma medida, porém, o comprimento da horizontal pode ser diferente da vertical. O quadrado não, pessoal. Todos os lados do quadrado, tá? Ele é o que? Ele é igual a... Eles são iguais, não é isso? Não é igual a A, não. Né? Isso, é igual a A. Então, eles são iguais. Só voltando aqui, ó. Se a gente pensar em calcular o perímetro, tá? Se eu quero calcular aqui, ó, o perímetro de um retângulo, basta fazer o quê? Se embaixo aqui, ó, mede A, quer dizer o quê? Que a parte de cima também mede A. Então, vai ser 2 vezes o A. Duas vezes o A. Tá? Vou fazer bem mais simples aqui para vocês entenderem. Ó, eu tenho também duas medidas B. Então, 2 vezes o B. Aí eu somo, pessoal, tá? Ó, eu pego os valores do A, substituo, multiplico por 2, mais, pego o valor do B, multiplico por 2, depois eu faço o quê? A soma dos dois. Então, vamos lá. Quadrado. Então, eu tenho o quadrado, me lembra um pouco o retângulo, porém, o que? A medida dos seus lados são todas iguais, tá? Então, para eu calcular a área de um quadrado, de uma região, de uma superfície quadrada, a gente basta fazer o quê? Pegar o A e multiplicar por A. Então, vai ser o quê? A vezes A. Ou posso falar também A ao quadrado, que é a mesma coisa. A vezes A e A ao quadrado é a mesma coisa. Então, se eu conhecer a medida de um quadrado, basta fazer o quê? Multiplicar um lado pelo outro. E se eu quero calcular o perímetro desse quadrado, todos os lados não são iguais? Não é isso? Ó? Então, eu vou ter que somar esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Professor, então são 4 lados iguais, então para o perímetro basta fazer o quê? 4 vezes a medida do A, ou seja, 4 vezes a medida do lado desse quadrado. Um exemplo aqui, ó. Um terreno de formato quadrangular, de lado medindo 25 metros. Qual é a área e o perímetro desse terreno? Primeiro, ó, vou tentar desenhar um quadrado para vocês aqui, tá? O quadrado tá aqui, ó, não é isso? Ficou mais ou menos igual. Então ele falou o seguinte, que aqui mede 25, não é isso?
Aqui também mede 25. Ah, professor, se todos os lados iguais, então todos os lados medem 25, ó. 25, 25. Então, para eu resolver, primeiro a área. Ah, professor, a área eu sei que é pegar o A vezes o A. Então, vou pegar a minha fórmula aqui, ó. S é igual a A vezes A. Ele não falou que cada lado mede 25? Então, vai ser o quê? 25 vezes 25. E vou multiplicar, pessoal, fazer o produto. Quanto que é 25 vezes 25? 625. Como ele falou que era 25 metros, tá? Sempre que a gente pensar, você vai pegar a unidade aqui, ó, se a gente falar em área, a gente tem que lembrar que área é dado ao quadrado. Então vai ser o quê? S, ou seja, a área desse terreno vai ser 625 metros ao quadrado. Então sempre se falou em área, a gente tem que lembrar de pegar essa unidade e colocá-la ao quadrado. Ah, vou pintar a parede da minha casa. Aí você mediu lá 3 metros de largura, tem 2 de altura. Opa, 3 vezes 2, 6. Então quer dizer que essa minha parede tem o quê? 6 metros quadrados. Certo, pessoal? E o perímetro? Como fica o perímetro? O perímetro eu sei que vai ser 4 vezes o A. Então, vou pegar 4 vezes 25. Perímetro, ele é medido de forma linear. Então, ele não é ao quadrado. Você simplesmente mantém quem? A mesma unidade aqui. Ó. 4 vezes 25, 100. Quer dizer, então, que o perímetro vai ser o quê? 100 metros. Simplesmente, não tem ao quadrado. Quando a gente falar em área, estamos falando em metros ao quadrado. Quando falamos em perímetro, quer dizer o quê? Que estamos falando em medida linear. No final, 6 exercícios para vocês, tá? Bem simples. O que vocês têm que fazer? Primeiro, calcule qual é a área de uma região retangular cuja medida são 24 metros por 12,5. Quem quiser pode ir lá fazer a figura, ó. Ah, é um retângulo. Ah, tá, professor. Então, retângulo é isso aqui, ó. Certo? 24 metros vai ser a parte maior. Então, vai ser 24 e a parte aqui na vertical vai ser 12. Opa. 12 e meio. Falando em metros, não é isso? Aí você vai lá, ah, professor, eu sei que a área é igual ao A vezes o B. Aí você vem aqui e pega e substitui, ó, 24 é o meu valor de A, 12,5 valor de B, e faz o cálculo, determina a área. Mesma coisa a 2, é retangular, então é a mesma fórmula. Tá? Então vocês vão. Quantos metros de azulejo são necessários para revestir até o teto uma parede retangular? Ah, eu quero colocar parede cerâmica, azulejo na parede da minha casa. Ela mede 4 por 2,75. Quanto de azulejo que eu gastaria para colocar? Aqui já é o quadrado, ó. Então vocês já vão utilizar o quadrado. Aqui está pedindo a área e o perímetro. A área eu sei que é o quê? A vezes o A, certo? Aqui é igual, né? E o perímetro vai ser igual 4 vezes o A. Então, pessoal, é isso aí. Assiste o vídeo com detalhe. Dá uma lida na apostila. Bons estudos e até semana que vem. Beleza? Tudo de bom, aquele abraço.